O DSite é a ferramenta que eu estou usando para gerar todas as visualizações que foram usadas aqui no curso. E as bandas também, as composições de bandas, todos foram gerados aqui com o DSite. Então, em geral, quando se abre essa janela do DSite, da ferramenta, a visualização é essa. Vai ter alguma imagem aparecendo já, provavelmente do estágio atual, a imagem mais recente. Aqui em cima vai ter esses controles para avançar, retroceder e dar play na sequência disponível de imagens. E aqui nesse canto você vai poder controlar a velocidade com que as imagens são mostradas. Então, isso aqui é só para controlar as exibições, beleza? As ferramentas para seleção do que está sendo exibido estão aqui do lado esquerdo. Então, esse primeiro calendário é útil para selecionar a data que vai ser observado. Aqui, na próxima atividade, a gente vai olhar para um evento que aconteceu entre 4 e 5 de junho desse ano. Então, é importante ter a noção de que o DSite tem uma janela que vai caminhando ao longo do ano. Então, a janela atual vai acho que da segunda quinzena de fevereiro até o último dado disponível. Então, deve existir aí outros eventos interessantes para serem observados, mas é porque esse evento específico a gente tem alguns dados de tempo severo em superfície registrados. Então, eu vou selecionar aqui o dia 4 de junho de 2025, então foi possível retroceder aqui por essas setas pelo mês. Aqui, 4 de junho. E aqui embaixo eu consigo selecionar o horário que eu quero essa exibição. Então, eu vou colocar para 0, isso aqui está em UTC. Vou colocar para próximo de 0 UTC, que foi quando as coisas começaram a acontecer ali no sul do Brasil. Só para você ter uma ideia, tá? Então, aqui, nessa primeira seleção, eu consigo escolher o que eu vou ver no fundo. Aqui eu estou falando de 0 UTC. Isso deve ser próximo de 21, 9 da noite, 21h30 da noite, em horário local na maior parte do Brasil, horário de Brasília, né? Então, eu vou esquecer esses canais aqui no espectro solar e vou para os canais que vou ter informação nesse horário. Por exemplo, os canais do vapor aqui, do ABI. Ou então, por exemplo, os canais janela já realçados, que vão dar uma informação com maior destaque para a região. E aí eu posso dar zoom aqui no mouse, ou posso dar zoom aqui selecionando esse mais e menos no canto esquerdo. Eu posso ir para minha localização, que vai ser próxima aqui à fronteira do estado do Rio com São Paulo. Não sei se isso vai funcionar especificamente, porque pode ser que eu não tenha habilitado no meu navegador. Mas enfim, o interessante aqui é selecionar a região que aconteceu o evento, que foi o sul do Brasil. E aí, aqui eu posso definir a opacidade com que eu quero essa visualização, mas como eu só tenho um dado no fundo, então não é interessante alterar isso aqui. E aqui eu posso sobrepor a essa informação uma outra informação disponível aqui nesse campo. Por exemplo, uma composição ou por exemplo, Nighttime Microphysics, e aí eu posso controlar a opacidade dessa sobreposição em relação ao dado que está embaixo. O que eu acho interessante aqui também é observar os dados do GLM que eu acabei de apresentar. Então, vou colocar aqui, por exemplo, um de densidade de grupos, e aí eles aparecem nessas manchas aqui com essa segunda barra de cores, que está aqui no canto direito, inferior direito. Aqui, nessa última seleção, eu limito o quanto que eu quero nessa animação. Por exemplo, uma animação de 3 horas, de 10 em 10 minutos, uma animação de 6 horas usando os dados de 2 em 2, então as coisas vão correr mais rápido nessa animação. Enfim, as seleções são bem didáticas.
Daí aqui eu posso incluir vento em superfície se tiver disponível para aquele horário. Eu não tenho garantia de que está, então vou checar agora. Vamos ver se está. Tá, estava disponível. Eu posso incluir aqui o vento em alguns níveis. E esses são simulações do banco. E eu posso também apontar aqui o que, que eu quero ver no fundo. Se eu quero ver só os limites, os lugares, se eu quero ver uma grade de latitude e longitude, por exemplo, aeroportos, enfim. Não dá muito exótico, assim. Em geral, essas ferramentas de manipulação de mapa oferecem essas opções. Beleza. Daí, o que, que é. Agora vamos para a parte que exporta os dados. Então, aqui estão todas as seleções dos produtos que foram apresentados nesse módulo. Então, tem os canais do ABI, aquelas diferenças de canais e as composições. Todas elas que foram apresentadas estão disponíveis aqui no DSAT. E aí, para exportar, eu posso exportar essa animação. Por exemplo, eu peguei uma animação de 3 horas e 10 minutos. Então, ela começa às 21h30 UTC e vai até o horário que eu estou, que é 0h30 UTC. E aí eu posso salvar essa animação. Então, eu clico em salvar animação. Ele vai gerar a animação a partir do que está sendo exibido na minha tela. Então, se eu tiro o zoom ou se eu dou o zoom, é isso que vai limitar a região que está aparecendo na animação. E aí vai levar um tempinho aqui para exportar essa animação. Eu ainda botei 2 dados juntos, então naturalmente que a animação vai ficar pesada e isso vai demorar para ser processado aqui. Eu vou esperar um pouco só para garantir que vai produzir o dado e aparecer a tela de aceite. É interessante observar que, como eu estou tratando de animação, eu tenho uma sequência de imagens sendo armazenada em um arquivo só. Então, esse arquivo vai ficar mais pesado do que se eu olhar para um dado só. E aí é importante ter isso em mente, porque a plataforma que vai ser feito o upload lá, o Moodle, a plataforma que vai ser feito o upload da atividade, vai ter uma restrição do tamanho dessa atividade. Se eu não me engano, é 40 mega. Está limitado a 40 mega. Então, quando for exportar esses dados, fica de olho nisso, porque como vão ser usados alguns dados para fazer análise, pode ser interessante, ao invés de gerar uma animação longa ou com muita sobreposição de dados, salvar algumas imagens e uma sequência maior e ilustrar o que você está pensando. Nesse caso, salvando imagem, poderia salvar em PDF também, que ocupa menos espaço. Né? E aí é feito, fazendo. A animação foi feita, aqui está tudo direitinho, então eu boto download e aí esse arquivo vai ficar salvo no meu computador. Beleza? Do que tinha para mostrar do canto esquerdo, era isso. Agora, no canto direito, eu posso, por exemplo, eu tinha dado play aqui, estava acontecendo uma sequência. E aí eu achei um ponto aqui interessante no. Ah, sim. Uma coisa que eu esqueci de ressaltar e que o Diego chamou minha atenção aqui, obrigado, Diego, é que o horário que é mostrado no DSAT é o horário que é o início do scan do GOES. Então, esse 0h30 aqui é o horário que começou o scan. Então, esse dado ele foi coletado entre meia-noite e 30 e meia-noite e 40 UTC, vamos dizer assim, 0h30 e 0h40 UTC. Isso é importante ressaltar mesmo. E eu acho que era isso, E então, agora, os controles do lado direito, eu pausei aqui, estava acontecendo uma animação, aparecendo uma animação, eu pausei aqui no frame que eu achei interessante, e aí eu posso também exportar essa imagem. E aí o processo é bem mais rápido. Então eu clico ali na câmera fotográfica e aí vai aparecer a confirmação da imagem e eu faço o download. Aqui tem outras opções para também pegar uma sequência, exportar, compartilhar a imagem, mas eu acho que o que vai ser mais útil para essa atividade vai ser exportar a imagem ou exportar a animação. Beleza.
Alguns outros controles que eu acho interessantes aqui são esses para poder fazer desenho na imagem. Tem essa lapiseira. E aí eu seleciono aqui uma cor, por exemplo, se eu quiser mostrar alguma coisa, eu posso circular com essa. Posso selecionar ao invés do giz a caneta e aí fica um traçado mais contínuo. E eu posso fazer aqui uma seta para apontar para a região que eu tenho interesse. E aí isso fica salvo. Então, quando eu tirar o snapshot, eu tirar essa barra da tela. Essas marcações vão ser exportadas juntos. Não é necessário fazer isso, né? Se vocês forem usar o slide, pode marcar direto no slide, as setas, fazer os riscos. Mas é uma opção também para, pelo menos no momento que você estiver operando o DSAT, se você não quiser exportar nenhum dado, se você quiser numa sala de situação, por exemplo, discutir alguma coisa, pode usar essas ferramentas de desenho aqui no canto para poder fazer esses apontamentos. E essa aqui também tem a opção de realizar uma medida. Então, eu posso marcar uma região no mapa e aí calcular a distância entre esses dois pontos. Então, eu seleciono a ferramenta de medida que está aqui, seleciono criar uma nova medida, e aí eu clico no primeiro ponto que eu quero medir, clico no segundo ponto, e aí aparece a medida. Quando eu clicar em finalizar, isso vai ficar armazenado aqui no mapa. E aí eu posso excluir também essas medidas se eu não quiser mais que elas apareçam. Eu acho que é isso. Essas outras ferramentas aqui eu não vou. A visualização lado a lado é interessante para você poder. No caso aqui, eu coloquei um produto que eu consigo ver o produto que tem embaixo. Mas, por exemplo, se eu selecionasse uma sobreposição, vamos dizer que o Nighttime Microphysics. Então, eu consigo arrastar para um lado, ver uma exibição, e arrastar para o outro e ver a outra exibição. Então, eu acho que fica melhor assim para uma discussão para poder trocar rápido entre as duas medidas que eu estou avaliando. E essa ferramenta aqui eu nunca usei, máscara de visualização. Eu vou percorrendo com o mouse e eu vou exibindo o que tem abaixo da primeira visualização. Então, o produto que está selecionado aqui na primeira camada, nessa camada de produto. Então, eu tenho um produto na segunda camada, e aí agora eu estou olhando para alguns pontos específicos no mapa, eu consigo intercalar entre as duas camadas. Na segunda camada tem aqui o Nighttime Microphysics, a composição RGB, e aí na primeira camada eu tenho o janela limpa realçado. Então, eu consigo percorrer o mapa para olhar alguns pontos específicos. Também é interessante para a discussão acontecendo em tempo real. Bom, eu acho que era isso. O que tinha para ser discutido para a realização da atividade, eu acho que isso aqui atende. O interessante é também depois explorar quando tiver mais tempo, porque assim, eu imagino para quem quiser uma visualização rápida do que está acontecendo no momento e quiser trocar entre os produtos para poder fomentar uma discussão, de repente, sobre algum evento, com mais de uma pessoa que esteja envolvida nessa operação, é muito rápido de fazer essa visualização e muito intuitivo também. Então, eu recomendo que se use essa ferramenta para fazer atividade, porque realmente gerar os dados de maneira personalizada nem sempre é viável na janela de tempo que se tem para executar essa ação.